Olá pessoal, bom dia! Estamos de volta com os vídeos do Cloud Talk. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre certificações. Recentemente eu tive uma experiência bem legal com as certificações da Linux Foundation, focadas aí pro Kubernetes. Acho que foi uma experiência assim muito desafiadora, foi a primeira vez de uma prova prática, muitas lições aprendidas, muita experiência aqui. E é legal assim, você que também está buscando uma certificação voltada para Kubernetes, como é que eu consigo aproveitar dessa minha experiência e trazer dicas? A gente vai falar muito assim, né? Pô, 2 certificações pelo preço de uma. Não é uma promoção de cupom de desconto. Mas acho que existe um componente aqui nesse quesito de certificação muito interessante, que é o tempo. Como é que você otimiza o teu tempo de estudo, como é que você se prepara para que com o mesmo ciclo de desenvolvimento de estudo você faça 2 certificações assim como eu fiz. Muita dica de prova, como gerenciar o tempo. Acho que esse foi o meu maior desafio, né? Conseguir gerenciar o tempo de execução. A gente fala assim, pô, 2 horas, 17 questões dá tempo? Muito apertado, dependendo de como você consegue fazer as questões. Ah, a prova tem consulta. A gente vai ver que essa consulta pode ser um bom amigo, como também pode ser um grande tiro no pé. Então vamos fazer um bate-papo, vamos falar também de como construir o teu laboratório de estudo. Aqui no meu caso eu uso máquinas virtuais no meu próprio computador, mas eu também utilizo a plataforma do Microsoft Azure usando o AKS, usando máquinas virtuais para poder construir esse setup. Então eu fiz um scriptzinho, né, coloquei lá no meu GitHub, de como você consegue construir um laboratório para estudos para certificação do CKA e do CKAD. Tem certificações aí de desenvolvedor e certificação de administração do Kubernetes. Então vamos dar uma olhada nesses componentes, nessas dicas, vamos fazer esse bate-papo? Então vamos lá, pessoal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem aí para falar sobre o mundo da certificação, né? Vamos lembrar aí. Primeiramente, um recado muito importante, né? Aqui no canal do Cloud Talk, não se esqueça de fazer aí, apertar o sininho, fazer a inscrição para você saber quando chegar vídeo novo no canal. As dicas, URLs, links, eu vou colocar lá também, como sempre, no cloudtalk.com.br, então vai ter um post com os links de referência, então usa aí o QR Code para acessar o nosso blog, né, o cloudtalk.com.br. Vamos fazer aqui um ajuste, depois a gente volta com a câmera. Vamos falar aí novamente sobre um pouco de cada uma das certificações, né? Então, qual que é o nosso grande objetivo aqui, né? Eu tinha 2. Desde quando eu comecei a trabalhar com Kubernetes, eu estava muito focado na parte de administração do cluster do Kubernetes. Então, quando você pensa na certificação do CKA, né, o Certified Kubernetes Administrator, o teu grande objetivo aqui é testar o teu conhecimento de administração do cluster. Como você constrói o cluster, como você atualiza o cluster, como você gerencia os nodes masters, como você vai gerenciar os workers, ou até como antigamente a gente chamava os minions, né? Acho muito legal esse nome. Então, os minions. Como você faz backup do banco de dados do etcd, então por trás de um cluster Kubernetes a gente tem um banco de dados chave-valor que é o etcd, então é muito importante você conseguir executar tarefas de recuperação desse banco de dados. E a prova do CKA, eu trouxe aqui nesse slide um pouco de quais são os temas que você vai ser cobrado e as porcentagens, né? Você pega isso normalmente do handbook do candidato. Então é muito legal, é uma prova assim, que basicamente construir o cluster, saber adicionar o worker, saber fazer o drawn, saber fazer o unknown, que é você botar o node em manutenção, saber fazer troubleshooting. Então, por exemplo, você tem os agentes, né, o kubelet, como você usa o systemctl para avaliar log, como é que você olha o journal. Então, tudo que diz respeito à administração dos servidores vai ser cobrado nessa questão. Só que você também vai ter que saber muito sobre criação de objetos, né? Então, como é que eu crio pod, como é que eu crio deployment, não com o foco do desenvolvedor. A gente vai ver que isso a gente vai... Por isso que eu falo muito que a gente aproveita o mesmo ciclo de estudo para as 2 provas, porque você precisa entender o básico de criação de pod, deployment, serviço, daemon set, stateful. Então, quando você já aprende todos esses caras, você vê que quando você fala lá da prova do desenvolvedor, você complementa, por exemplo, o teu conhecimento de deployment aprendendo a fazer os rollouts. Então, como é que eu faço o rollback? Como é que eu faço uma implementação blue-green? Como é que eu faço um Canarian? Então, assim, o teu ciclo de estudo é muito legal porque você já aproveita muita dessa bagagem.
Aqui no CKA você vai ser muito cobrado sobre a parte de permissionamento, né? Então como é que eu crio o Service Account, como é que eu trato Holy Bind, Cluster Holy Bind, como é que eu dou permissionamento nas APIs. E recentemente, agora né, em setembro de 2021, a prova do CKAD, que é a prova de desenvolvedor, também começou a cobrar o conhecimento de permissionamentos RBAC na prova do desenvolvedor. Então olha que legal, né? O mesmo ciclo de desenvolvimento que você faz aí para o CKA, a gente pode dizer também que lá para a certificação do CKAD, você consegue aproveitar esse mesmo ciclo. Então é muito legal que se você colocar isso num plano de estudo sequencial, você consegue fazer que nem eu. Eu fiz aí as duas provas no intervalo de talvez menos de 30 dias, porque eu foquei bastante em me preparar para o CKA. Depois, com o conhecimento do CKA, eu fiz uma revisão dos conhecimentos para o CKAD. Então, ou seja, no mesmo ciclo, né? Ou seja, o tempo, que é um requisito assim, extremamente valioso, a gente aproveitou esse ambiente, né? A gente também vai fazer um bate-papo quando a gente for para a parte de demo, né, de como usar o Microsoft Azure gratuitamente para fazer o teu laboratório. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina aqui que eu tenho 32 GB de RAM, eu tenho 8 vCPUs, né, então é uma máquina quad-core. Então é uma máquina que ela é extremamente poderosa para construir laboratórios de máquina virtual. Só que muitas vezes eu queria trabalhar numa máquina menor, eu estava na sala fazendo alguns outros trabalhos, eu não queria levar essa máquina comigo, eu queria trabalhar numa máquina menor que não tinha essa capacidade. Então como é que eu fiz, né? Pô, eu usei o AKS, né, o Azure Kubernetes Services. Então tudo que foi desenvolvimento, tudo que foi estudo focado para o CKAD, ou quando eu estava desenvolvendo componentes que não dependiam dos servidores masters, eu estava usando um AKS. Porque quando a gente olha para o serviço gerenciado, né, o AKS é um serviço gerenciado pela Microsoft, você administra apenas as tuas aplicações e os workers, você não precisa olhar para os masters, fazer backup. Então todas aquelas atividades que você precisa desenvolver no CKA de backup e manutenção, num serviço gerenciado você não tem. Então ele é muito interessante para você treinar objetos. Ah, mas eu quero treinar a parte de master, eu quero poder fazer backup do etcd, eu não tenho um notebook para poder fazer isso. Máquinas virtuais. Então você constrói com o kubeadmin, e aqui é um passo muito interessante, né? Você conseguir exercitar isso numa implementação do Kubernetes usando máquinas virtuais. Então, quando a gente for falar um pouco da demo, eu vou mostrar para vocês como é que vocês criam esses ambientes. Né? Eu preparei uma sequência de scripts, então ele está bem mamão com açúcar para poder fazer esse setup. Então, não preciso dominar a implementação 100% do Azure. Eu preciso criar uma subscription gratuita. Então, coloquei o link para você criar a tua subscription, eu já tenho. Ou, por exemplo, você tem licença Visual Studio. Toda licença Visual Studio tem direito a uma subscription Azure com 150 ou $200. Acho que os valores mudaram. Eu sou MCT, eu também tenho lá no meu benefício do MCT crédito de Azure. Então, os créditos de Azure podem vir desses licenciamentos, ou você pode criar uma conta gratuita, que ela vai ter lá por 30 dias um crédito, e depois ela compõe com serviços gratuitos por 12 meses. Então você vai ver que máquina virtual Linux, o AKS é um serviço gratuito, então isso aí é bem legal. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada em algumas dicas. Eu tenho bastante coisa para falar, então vamos começar aí pela configuração do ambiente, né? Então, o que é o meu objetivo? Então, eu tenho bastante dicas sobre processo, sobre site, simulador, fóruns que eu utilizei, material de estudo, comandos, e como a gente vai falar um pouco da parte de construção do ambiente, o que vamos fazer aqui, né? Vamos começar a construir o ambiente, mostrar um pouco desses scripts, e aí depois a gente, enquanto o ambiente está sendo criado, a gente volta nas dicas, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso browser. Falando um pouco da certificação do Linux Foundation, né? Então você tem lá o portal da Linux Foundation, onde você coloca os teus vouchers, faz as compras, aí você tem o seu dashboard. Aqui no meu caso eu já completei, né? 2, pretendo tentar fazer aí o System Administrator. Isso aqui é um desafio para esse ano, eu tinha o voucher e não sei se eu vou conseguir me preparar adequadamente, mas é um desafio aí para tentar fechar o ano ainda. Então vamos lá. O que eu fiz aqui no meu GitHub, né? Eu preparei alguns scripts, né? Um script para configuração de um AKS básico
Então você consegue aí construir de 2 a mais, eu sugeri de 2 a 4 nodes é suficiente. Aqui tem um script para fazer configuração de ambiente, criar VNet, criar conexões. Por exemplo, eu já faço uma VNet com uma Network Security Group que bloqueia o SSH que não seja para o seu IP público. Então, minimamente sendo um ambiente seguro, fechado ali para você não ter problema, né? Então aqui eu tenho instruções de uso. Então, o que, que eu preciso, né? Eu preciso ter aí o Azure Clean instalado. Então, a gente está falando de uma instalação usando o Command Line. Uma outra coisa que é importante, depois a gente vai ver na hora de executar, eu estou usando o subsistema for Linux. Então, por que disso? Porque você vai ter que se acostumar com o ambiente de prova em Linux. Então é muito legal que o uso das ferramentas, comandos Linux, ele seja bem intrínseco, porque a gente vai ver que muitas das dicas são comandos de sistema operacional. Então, como eu consigo fazer algumas operações durante a prova. Então, esse laboratório ele está construindo para o máximo de experiência possível dentro de um ambiente Linux. Ah, eu não tenho subsistema for Linux, posso adaptar o script para rodar com a Zcli no Windows? Pode, no PowerShell? Pode. Você pode criar o ambiente como você desejar. O interessante aqui é que você use o máximo possível do ambiente Linux para que você se acostume com as linhas de comando, com as operações. E aqui eu coloquei, né? Você precisa de uma subscription do Azure. Caso você não tenha, aqui tem um link para você abrir uma subscrição gratuita. E ele fala, né, depois que você consome os créditos, você tem aqui os serviços mais populares por 12 meses e depois mais 25 outros serviços que são permanentemente gratuitos. Então veja como a plataforma do Microsoft Azure pode te ajudar não só a construir o teu ambiente para certificação de AKS, mas também estudar a plataforma em nuvem, que é o que está bombando aí hoje no mercado. Então você começa lá com $200 de crédito por 30 dias, e aí depois, tá vendo, você tem uma série de serviços que você pode continuar utilizando. Então isso aqui é bem legal, pessoal. Utilizem essa subscrição aqui gratuita. Eu vou colocar o link desse repo lá, né? Então eu tenho basicamente 3 scripts. Tem um quarto que eu estou desenvolvendo que é para ajudar em umas manutenções, mas eu ainda não coloquei, não subi. Eu organizei esses scripts, né? Porque eles estavam todos na minha pasta. Eu fazia meio que para fazer os meus setups, então eu deixei ele um pouco mais estruturado para facilitar. Então, o primeiro é configuração do ambiente. Então, vai criar uma virtual network, proteger essa virtual network com uma Network Security Group. Ele cria 2 subnets nessa VNet. Uma VNet para colocar o AKS e outra subnet para colocar as máquinas virtuais Linux. Então, veja que você pode coexistir os 2 ambientes de estudo sem problema aqui. Cuidado com o crédito nos primeiros 30 dias, né? Então, isso acho que é a parte mais importante. E durante a demo aqui, o que eu deixei, né? Dentro da parte de Linux, eu tenho algumas dicas de como eu faço o setup do kubeadmin para instalar o Kubernetes. Então eu coloquei aqui alguns comandos úteis que eu vou falar um pouco aqui durante o nosso bate-papo, tá? Então vamos lá. Então vamos pegar o primeiro script. Então aqui eu tenho uma explicação do que é o script, quais são os parâmetros que ele espera receber e eu dou um exemplo. Eu vou rodar, inclusive, eu vou pegando esses exemplos aqui e vou colocando para o meu shell. Então, o que eu já tenho pronto, né, lá no meu shell? Vamos puxar o shell para cá. Eu já estou logado em uma... isso aqui é o meu Kubernetes local, que eu tenho aí 4 máquinas. A gente vai falar um pouco desse setup. Então vamos aqui fazer account show. Eu já estou logado em uma subscription aqui. Deixa eu só confirmar que eu já deixei, acho que zerado. Sim, não tenho mais. Tá tudo zeradinho. Então o que eu vou fazer? Os parâmetros do próprio exemplo aqui, eles são bem úteis, tá? Então deixa ele criando aqui. O ambiente. Então ele vai criar, vai liberar o IP e daqui a pouco eu vou pôr para criar, por exemplo, as máquinas virtuais aqui. E depois eu ponho o AKS também. Então bacana, então deixa ele rodando, daqui a pouco ele deve terminar. A gente vai fazendo um mix de, vamos falando de dicas e vamos
fazendo o setup desse ambiente. Esse aqui é até rapidinho. Então, ele já detecta o teu IP, ele já configura NSG, tá vendo? Ele já pegou aqui qual era o meu IP público de saída, então é bem legal. Então esse script aqui, pessoal, não é uma implementação para ambientes produtivos, isso aqui é simplesmente um help para ambientes de estudo, né? Então a explicação dos shells, o que são os parâmetros, estão todos aqui no Git, então não vamos ao vídeo para falar disso, né? Vamos ganhar tempo aqui. Então eu vou colocar aqui a execução da instalação de máquinas virtuais. E vamos falar um pouco de... Deixa eu... preparação para estudo. Então, assim, primeira coisa que você precisa focar: tempo. Você tem 2 horas e 17 questões, dá mais ou menos 6 a 7 minutos por questão. Então, qual é o segredo, pessoal, para conseguir fazer bem na prova e qual foi a minha experiência? Minha primeira prova, o CKA, eu fiz 14 questões, eu acabei deixando 3 para trás. Consegui fazer 72 pontos. Pô, foi muito positivo, passei na primeira. Fui de novo para o CKAD. De novo não consegui fazer 3 questões, só que dessa vez eu fiz 62 dos 66 requeridos e não passei. Foi quando eu comecei a falar, pô, eu preciso acelerar o meu desenvolvimento, ou seja, eu preciso criar scripts mais rápidos. A gente vai falar muito sobre esse processo, é uma das grandes dicas. Eu consegui, na minha segunda tentativa, fazer as 17 questões em 1h30. Ou seja, eu já estava na 17ª, tinha deixado só uma para revisão, faltava ainda meia hora de prova. Eu consegui fazer a revisão das questões e, cara, eu tinha uma expectativa de ter passado positivamente, mas eu não imaginava com 100% de acerto. Então, a minha segunda tentativa do CKA, eu zerei a prova em 100% usando essas dicas. Então, primeira coisa, gestão de tempo. Você precisa estar preparado para responder 17 questões em 2 horas. E como você faz isso? Treinando, 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 treinando criação de objeto. Então a gente vai falar assim, pô, na linha de comando, eu consigo já com comandos imperativos, né, do kubectl, criar YAMLs, eu consigo já criar os objetos. Então, como eu consigo explorar o máximo desse cara? E a gente vai ver uma dica também. Pô, eu posso consultar a prova, a documentação oficial, mas isso pode ser às vezes um tiro no pé. O tempo que eu fico fazendo switch de tab, procurando informação, lembra? São 6 a 7 minutos de questão. Você precisa ler a questão, pô, interpretar. Meus colegas de estudo vão lembrar disso. Cara, às vezes a gente estava lembrando de questões da prova falando assim, pô, o exercício pedia isso, isso, isso. Eu comecei a investigar, olhar e na verdade eu só precisava mudar um parâmetro. Eu comecei a dar muita volta. Então muitas vezes você interpretar e ele fala assim, pô, você tem um log, extrai o log, mas desse log eu preciso da linha X. E às vezes você está na correria, falta 5 minutos, você está fazendo aquela última questão, você fala assim, pô, vou tentar fazer mais uma para ganhar ponto. Pá, você só lê aquele pedaço, extrai o log e põe no arquivo. Aí você pega o log inteiro, põe no arquivo, zera a questão. Por quê? Na verdade ele tinha uma vírgula ali, né? Pegue o log, dentro desse log filtre só esse pedaço de informação e depois você coloca essa informação dentro de um arquivo. Então aí você acaba perdendo um tempo fenomenal da prova e também às vezes você perde a questão. Como é que você pratica para essa prova? Acho que foi uma das coisas bem legais. Aqui no portal, quando você faz a inscrição para a prova, eu acho que eu não tenho mais como acessar. Eu estava tentando olhar aqui, mas quando você vem aqui na parte do exame e você vem aqui no verificar plataforma e no schedular, aqui embaixo vai aparecer um link. Esse link ele te leva para um site fenomenal chamado Killer SH. Isso aqui é um simulador. Vejam que eu usei todos os simuladores que eu tinha direito. E até separei aqui, ó. Deixa eu pegar uma foto da carinha do simulador, ó. Olha que legal a carinha do simulador. Eu tenho aqui no canto esquerdo, é bem parecido com a prova. Eu tenho a questão, eu tenho no centro o shell, e não funciona, por exemplo, Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que se adaptar muito com Ctrl Insert e Shift Insert para fazer copiar e colar nessa ordem, né? Ctrl para copiar, Shift para colar, usando o Insert. Vejam que você tem um bloco de notas no próprio portal. Então, normalmente ali em cima daquele exame control, isso acontece na prova de verdade. Você tem no exame control, você tem um notepad. O que eu me adaptei? Conforme você entra na prova, você começa a conversar com um monitor que vai monitorar a tua execução da prova. Quando você já acostuma os pontos que você precisa responder, clicar na tela para ele confirmar tudo, tem hora que ele só fica postando mensagem que é norma da prova para você depois no final falar concordo. Como é que você ganha tempo? Cara, já abre
o exame control já abre o Notepad. Enquanto você está falando com o cara e respondendo, no meio do tempo você já começa a fazer a dica que eu vou dar de alias. Quais são os alias que você consegue utilizar do CubeAdmin para acelerar a sua digitação? Tem gente que gosta do autocomplete, eu particularmente treinei muito, ao invés de digitar kubectl, get, eu faço kg de kubeget, eu faço kd de kube description, então eu fui exercitando esses shortcuts para acelerar muito o meu typing, né, para conseguir fazer aí as questões. Então isso aqui, pessoal, é a cara da prova. Então, qual é a melhor coisa que eu fiz? Exercício, exercício, exercício. Exercício do quê? Cara, eu achei muito site como esses caras aqui, ó. Exercícios. Opa, vamos tirar a foto do coisa aqui, ó. Exercícios. Tem muito site, muito GitHub que o cara te dá tarefas, ó. Cria tal coisa, faz tal coisa. Então eu fui usando esses materiais durante o meu período de estudo. Faltando aí umas 2 semanas para a data da prova, eu fui para o Killer SH para poder fazer uma simulação em tempo real, assim, de como seria o cenário de prova. Então, outra dica extremamente importante: exercício, 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 exercício e mais exercício. Quanto mais você conseguir criar objeto, entender o que foi o meu diferencial, por exemplo, entre a minha primeira tentativa do CKAD, que eu fiz 62 pontos, para o segundo, que eu fiz 100% da prova. Muitas das configurações eu olhava para a questão e falava, cara, eu sei resolver. Por exemplo, montar um volume. Você sabe que você tem que colocar lá o mount volume no container, você tem que colocar o volumes na linha do spec e fazer a construção. Só que quais são os parâmetros? Quais são as linhas? Pô, variável de ambiente. Eu sei que você pode montar a variável simples a partir de um config map ou a partir de um secret. Você pode usar o env from. Então você tinha que lembrar aqueles parâmetrozinhos. Então o que eu ficava fazendo? Eu ia na documentação, pegava, copiava e colava. Então esse processo estava lento. O que foi o meu exercício muito forte? O como eu pego esses parâmetros que sempre caem na prova, cara, você sempre vai ter uma questão de config map, de secret, de mapear essas informações para dentro de um pod ou de um deployment. Então vai acontecer. Então quanto mais você souber, por exemplo, é o value from config map, value from secret, value from field host, que você pode pegar um parâmetro do host e passar. Você evita de dar aquele salto na documentação. Então, a primeira dica de acelerando é exercício, exercício, exercício. E aonde tem exercício? Tá cheio na internet. Tem muito. Eu vou colocar alguns lá no blog que eu utilizei. O próprio Killer Shell, quando você pega e olha as respostas e coisas, ele tem aqui no exame Tips, ele vai trazer alguns GitHubs de exercício. Então, pô, isso aqui é muito interessante, pessoal. Você exercita. Então, quanto mais você consegue executar esses caras aqui, e aqui conferindo, nosso setup já tá, das máquinas virtuais já estão prontos, é uma dica de prova. Quanto mais você conseguir executar os comandos de uma forma rápida, melhor vai ser o teu desempenho na prova. Bom, vamos lá. A gente falou um pouco de exercício, né? Então eu fiz uma colinha aqui para lembrar de todos. Vamos trocar para o Shell aqui de novo, que eu quero falar um pouco desses caras aqui. Então vamos fazer a inversão. Vamos esconder um pouco do Edge aqui. Bom, bacana. Estou aqui no meu cluster local. Vejam que das nossas máquinas virtuais aqui já terminou. O script no final já até loga dentro da máquina virtual, tá? Então se a gente olhar aqui, eu já estou lá na máquina 0 da máquina virtual criada no Azure. A autenticação é baseada em chave SSH, então você consegue, por exemplo, já ir para a máquina, elas são sequenciais, tá? K8S que eu usei como nome base, então se eu tenho a 0, eu vou para 1. Então como eu já copiei as chaves SSH, você já consegue, tá vendo, ó, trocar de uma máquina para outra. Então ó, você sai da máquina 1, você sai da máquina 0, então você já está lá pronto para o teu setup. Vamos só colocar o AKS para rodar aqui. Eu estou copiando a linha lá. Bacana, vamos deixar o AKS também rodando, depois a gente dá uma olhada um pouco nesse ambiente aqui. Os parâmetros, pessoal, estão todos lá no Git, tá? Eu deixei bem facinho.
Bom, pessoal, vamos lá. A gente falou bastante de acelerar comando, né? Qual foi a minha experiência de usando command line aqui? kubectl get. Olha o tempo que você perde para fazer isso. Eu comecei a fazer kg no. Existem alias no próprio kubectl, por exemplo, o comando padrão é node, mas você desenvolve, ó, kgno, kgpo, kgsvc. Então, quando você olha, por exemplo, vamos pegar aqui o kube API Resources, vejam que a gente tem a lista de todos os resources disponíveis no Kubernetes. E aqui tem uma coluna de short names. Então eu comecei a olhar para os componentes que eu mais utilizava, quem tinha e quem não tinha um short name. Então você quer pegar um componente, tipo uma service account, kgsa, ao invés de fazer service account. Então isso aqui é extremamente útil para a execução da prova. E quais são os meus alias favoritos? kg para kubectl get. Então, kg, kubeget. Cadê description? Então, se eu pegar aqui, vamos ver, eu tenho algum pod? Kg pod, ó, tem um de erro aqui. Describe tempo. Então, já pego o describe tempo aqui. Eu tinha um kl para log. Tá vendo? Eu pego o log do componente. Pô, eu tenho uma porrada de YAML na minha pasta aqui, ó. Então vamos pegar aqui um PV... Não, vamos pegar um YAML qualquer. Como é que eu acelerava a criação desse cara? KF, que era do cube, apply -f. Então o que eu fiz com esse cara aqui? Olha que truque. KF para subir um deployment. Ah, eu vou editar o deployment, eu errei, preciso fazer uma correção. Olha que legal. Replace -f. Então, ou seja, o meu próprio KF ele já era estratégico para KF implementa. Se eu precisar fazer o replace do YAML, eu só abri o KF digitando no centro, não precisava ficar alterando. Então isso aqui me ajudou bastante a fazer a desenvolver, né, atalhos de comando. Outra dica que é extremamente importante, pessoal, isso aqui pega bastante na hora da prova, né? A prova é consulta, certo? Só que vira e mexe, o que eu comecei a exercitar? Evitar ao máximo buscar informações na documentação. Às vezes eu precisava de uma linha, por exemplo, você pegava o template de um PV, né, de um Persistent Volume, ou um Persistent Volume Clan, e quando você monta, você tem o valor do type. Então, quais são os possíveis valores? Onde que vai esse cara? Então, existe um comando que é o kubeexplain. Então, se você falar explain pod spec, ele traz aqui o que pra gente? Ó? Uma descrição de todos os componentes, certo? Pô, mas isso aqui na documentação é mais fácil de achar. E eu concordo, porque eu não sabia de um parâmetro, e aí kudos para o meu amigo Renato Grégio, que trouxe a dica, de usar um parâmetro recursive igual a true. Olha que legal. Ele traz aqui para mim, ó, já no formato do YAML. Então, conforme eu vou andando no que eu preciso, então, ó, por exemplo, pod spec containers, ele vai trazendo YAML só para aqueles caras. Por exemplo, env. Olha que legal aqui, ó. Então, só de andar no spec, ó, então eu já sei que eu tenho que colocar o nome, um valor, se for uma variável simples. Se não for, se for uma variável que vai vir de um config map ou de um secret, ó, from config map, field ref, resource ou secret, chave, valor, nome. Então, ou seja, eu não preciso mais ir na documentação. E aí, o que eu fiz com essa linha toda aqui? Virou um KE, KExplain, que eu já coloco tudo isso lá na criação. Então, quando o cara começa a fazer o bate-papo, o que eu estou fazendo lá no chat? Alias igual. O kubectl para cá já existe. Então, o que eu faço lá? Kube k, o parâmetro qualquer que eu estou mexendo. Então, por exemplo, eu quero fazer um alias do k. Vamos fazer, um KG não, eu já tenho. Vamos fazer só um KH só para brincar aqui, ó.
que eu quero pegar o kget. Então na hora que eu digitar um kh, pode, tá aqui. Então o que eu estou fazendo durante a prova? Alias do primeiro kg, kget, copia e cola, vou fazendo as linhas de baixo. Outro cara que é extremamente importante, né? Existe um parâmetro que é o dry run, que, ou seja, quando você dá um comando imperativo, você fala assim, olha, eu não quero que provisione, eu só quero testar se o comando está certo. Então, se você, por exemplo, pegar um cara aqui e... Vamos pegar aqui, por exemplo, krun pod demo -image igual nginx. Se eu der esse comando, ele vai criar o pod. Agora, se eu passasse o comando --dry run igual a client, porque agora nas versões mais novas eu não posso só o dry run, tem que passar igual a client, ele dá como se tivesse criado, mas na verdade ele não criou, porque tá vendo, se eu tirar o dry run, ele vai dizer que o pod já existe. Então com o dry run ele testa. Agora o que eu posso fazer? -o para o output e YAML. Olha que legal, eu construí um YAML a partir daquele meu imperativo. Então, por exemplo, na pergunta, ele está falando para você, monta um pod e coloca tal coisa junto com o pod. Pô, você não precisa construir o YAML do zero, você usa o dry run client -o YAML. Muita coisa para digitar, certo? Certo. Eu crio uma variável chamada, por exemplo, opt, que executa isso. Então, ao invés de eu digitar tudo isso, eu também coloquei uma variável chamada opt, que ela já pega o dry run igual ao client -o YAML. Acabou. E aqui está um outro segredo, além do YAML. Vamos falar dos comandos imperativos. Run. Se o cara falar para você, vamos pegar esse nosso próprio pod, vamos chamar de demo2 aqui, cria um pod. Você não precisa colocar o dry run, você só coloca, passa a imagem que ele está te passando e bota para executar. Ele criou o pod. Ah, mas no pod você coloca um label. O que você teria que fazer? Gerar o YAML, abrir o YAML, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Pod demo ABC, porque eu não sei quantos pod demos eu devo ter aqui na minha base. Eu jogo para lá, então eu dou um VI no pod demo ABC YAML. O que eu teria que fazer aqui? Pô, vim aqui nos labels, lembrar de colocar, vamos dizer, app, dois pontos, app, salvar, blá blá blá. Olha, opa, voltou aqui, acho que trocou um atalho aqui. Eu peguei o YAML, né? Eu tive que editar ele. Agora, olha que engraçado quando eu estudo o run, né? Se eu der um "-h" aqui no meio, opa, vamos só tirar o redirecionamento. Eu começo a ver que eu tenho opções. Então, olha que legal. Eu tenho um "-label", eu tenho um "-env", eu tenho o "-command" igual a true. Então, olha que legal algumas coisas que eu posso acelerar aqui, bacana. Então, se eu quiser já sair com os labels, ó, "-labels" igual app igual demo. Ó, ele já monta lá o label. Ah, eu quero era label env, variável simples. Env igual port igual 80. Olha que legal lá ele já montando para mim algumas variáveis de ambiente que eu já posso acelerar aqui. Pô, ele pediu para executar um comando. Aqui tem um truque, tá? Se eu colocar o menos e passar, por exemplo, date, o comando que ele vai executar, esse opt vai errar, ele vai executar, ele vai ignorar, porque tudo que vem depois dos dois tracinhos que é comando, ele ignora, então ele não vai gerar o YAML. Então sempre é o truque. Tudo que você consegue colocar de parâmetro, coloca o dry run, e aí depois você passa a linha de comando, como por exemplo -date. Olha que legal, ele já monta o arg aqui para você. Pô, o arg está um pouco mais complexo. Eu peguei algumas questões que ele pedia para rodar, tipo com EE e colocar um sleep 5. Você monta, tá vendo? Ó? Ele não montou aqui, ó, o sleep. Ele rodou o sleep aqui embaixo. Pô, como é que eu garanto que isso vai para dentro do YAML? Às vezes eu fazia isso aqui, ó.
barra bin barra sh menos c, pegava esse bloco inteiro aqui, ó. Olha que legal. Agora você garante que o YAML está aqui. E pessoal, isso aqui é um exemplo do dry run, que é para criar pod, mas tem a mesma coisa no create para criar os outros objetos. Ó. Você pode criar o quê? Cluster role bind, cron job, deployment, egress, job, namespace. Então você consegue desenvolver os YAMLs que você precisa de uma forma muito rápida, né? Que nem, por exemplo, role bind, cluster role. Às vezes você fica muito naquela briga, você vai estudar, pô, mas esse objeto ele está em qual API group, né? Que você tem um API group core, que são os V1s, ou você tem o API group que é específico, por exemplo, apps para deployment. Pô, você tem que ficar decorando aquilo, cara, esquece, tá aqui, ó. Create, vamos dizer, role, aí você dá um dólar, isso aqui também é bem legal, dólar opt para gerar o YAML. Ó, tá falando, tá faltando nome. Aí você fala, pô, a role vai chamar demo herói. Pô, mas você tem que pelo menos colocar um verbo, tá vendo? Ele vai te explicando, ó, menos verb. Ó, Cristal e o Saga tão nervosão lá fora, hein? Menos verb, vamos dizer que é get. Mas em que recurso? Olha que mágica isso aqui. Menos resource igual a pod. Olha que legal, ele já monta aqui para mim, ó. Olha o API Group, que legal aqui. Ele já definiu que o API Group é o core. Ah, mas se eu montar também aqui, eu quero fazer de pod e de deploy. Ele já monta os dois, ó. API Group Core e API Group Apps. Então, ou seja, você não precisa ficar decorando isso para a prova. É só saber executar essa brincadeira do create. E assim, para vários comandos você tem essa brincadeira. Ah, vou criar um secret. Pô, em que momento o secret que precisa ter conversão de base 64, né? Então, dependendo da forma que você cria, por exemplo, from literal, ou se você copia do arquivo, tem que já vir. Então, é legal que você entende os diferentes cenários, né? Comandos muitos básicos que você precisa ter. Você precisa saber usar aí o Open SSL. Deixa eu pegar aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar uma pasta que eu tenho um certificado. Acho que está no meu laboratório de certs aqui. O John Doe. Então, ó. Open SSL x509 menos no alt menos text e você joga o CRT. Tá vendo? Você consegue ler o certificado para ver o subject. Por exemplo, se você for trabalhar com permissionamento RBAC baseado em certificado, qual é o CN que você vai colocar, qual é o grupo. Então, pô, eu tenho só a chave, né? Vamos pegar aqui o cat John Doe.crt. Você tem, tá vendo? Ó, só o certificado. Como é que você lê o certificado na linha de comando? Pô, um outro cara que é bem legal. Você cortar linhas -d barra n. Tá vendo? Ó, você junta tudo sem esse espaço, você precisa colocar isso para dentro de um arquivo, né? Então você pega. Claro que você só pegaria os trechos sem o Begin Certificate, né? Mas você consegue montar. Outra coisa que é extremamente importante é converter string em base 64. Então echo. E aqui -n para não dar a quebra de linha, porque isso faz diferença. Então você dá um echo olá. Tá vendo? Ele não dá a quebra de linha aqui com -n. E aqui olá com quebra de linha. Então se você vai mexer com -n, olá, olá, base 64, você converte, tá vendo aqui, ó, o olá para base 64, principalmente quando vai usar secrets, isso aqui é extremamente importante. Agora, como é que eu pego esse cara e retransformo para olá, base 64 -d? Ele volta para o olá de novo. Então, saber brincar com base 64. Outra coisa que é interessante, isso aqui não cai na prova. Na verdade, para a prova do CKD, foi adicionado, você precisa conhecer Helm e conhecer deployment de Docker, ou seja, fazer o Docker build, pode cair questões. Então, saber brincar com Helm para o install, para o list, fazer o download de um pacote, -7 para passar uma variável do arquivo de valores. E uma curiosidade, né? O Docker ele já não é mais uma base padrão do container runtime de algumas implementações. Então,
o containerd, ele tem um command line que é o ctr. Então quando você roda o ctr aqui, ele é muito parecido com o container, né? com o Docker. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, C, acho que é ls, sudo, né? Tá vendo? Não tem Docker. Pô, mas tem, porque eu tô no master e nesse master tem os pods do master aqui. Como é que eu não vejo, né? Eu descobri uma coisa bem legal. Você tem que, quando você olha o namespace, o containerd ele trabalha com o namespace. Então é muito semelhante. Você pegar aquele mesmo comando de listar containers -n, o nome do namespace, deixa eu ver se tá aqui, list. Ou era menos? Deixa eu só pegar. Porque isso aqui não cai na prova, mas eu descobri esses dias que você tem como passar o parâmetro namespace no container. Menos list. Deixa eu ver se não é menos namespace. Era para ser -n. Container list. Caraca, deixa eu ver se eu tenho no meu history. Essa não cai na prova, pessoal, mas essa aqui era interessante porque eu precisei uma vez fazer troubleshooting e. Não, só tenho. Eu vou lembrar, depois eu vou postar lá no chat. Mas tem um truque, você no Ctrl+CTR, você tem que passar, deixa eu ver se não, às vezes isso aqui, porque ele tinha uns lances. É isso aí, ó. O namespace tinha que vir antes do comando, ó. Então é ctr do command line do containerd, -n namespace, -c, -l. Muito parecido com o Docker. Então você consegue, ó, listar os containers que estão executando aí. Então isso aqui é interessante para algum possível troubleshoot. Você vai falar, pô, não está subindo os static pods lá do master, será que está acontecendo alguma coisa? Você consegue usar esse comando aqui, ó. ctr -namespace, né, -c, -ls, para listar se os pods estão em execução. Uma coisa que é interessante, saber usar o curl com -m para dar um timeout. Pô, timeout de 5 segundos, se não conseguir resposta, para. Porque às vezes você monta um pod temporário e, pô, isso aqui é legal, pod temporário. Que é a ideia, né, de, pô, você vai dar lá um... Vamos pegar o nosso comando do... Vamos aproveitar aqui. Pô, você sobe um pod... Pô, bacana. Não preciso de nada disso aqui. Eu quero só um pod para rodar. Você só precisa fazer um teste com ele. -i -rm. Se ele fala assim, cria um pod temporário e teste. É isso aqui. É current pod, nome do pod, né? Não faço porque no kubecreate você passa o tipo do objeto. O run é só para pod. Então o próximo parâmetro é o nome do pod. -i -rm, por exemplo, env. Eu quero cuspir a variável de... opa, faltou um tracinho aqui. -rm. Já existe o pod 2, então vamos para o pod 3. Ele vai subir o pod, vai executar o que está depois do traço, então você consegue colocar lá um curl -m5, ou seja, tenta a conexão com 5 segundos. Porque às vezes se você está testando network policy, você só quer testar se funcionou, se não funcionou, você quer que derruba o pod e mate ele. Então ele vai subir o pod, vai rodar, se ele rodou com sucesso ou não, ele vai lá e mata o pod. Então isso aqui é muito interessante se você quiser fazer algum teste. Pô, eu quero saber se funcionou. Então se você vai testar contra um outro container, pod temporário. Se você vai fazer um teste no próprio, aí você usa o exec. Aí você dá o exec --, testa a variável de ambiente, dá lá o traço -env. Então isso aqui, pessoal, é dica de prova aí bem interessante. Outra dica, você vai ter que editar YAML. E para editar YAML, existem algumas questões de tabulação que às vezes você tem que conseguir trabalhar para poder fazer os tabs bonitinho. E aí eu decorei a sequência. Ele já até deletou, ele deu um timeout, porque ele não conseguiu fazer nada com esse cara, então isso aqui foi só para rodar mesmo. vi $, que é no teu home.vinrc.
e criar esses caras aqui, ó, o set do ET, e eu comecei a associar com lembranças. Então quando eu tô lá no meu notepad, né, lembrando, pô, eu tô conversando com um cara, eu vou começar a mexer, o que eu já começo a fazer? Set, filme do ET, set, filme do Star Wars igual a 2, terminal server igual a 2 e security token service igual a 2. Eu memorizei palavras que eram comum para mim. Então, montando esse esqueminha do... Eu coloquei 2 pontos aqui, deve ter algum erro de quando eu fui sair. Então você monta esses carinhas aqui. O que ele vai ajudar você quando você faz... Opa! Eu tenho uma tecla de atalho do vídeo em conflito aqui, mas resolvido. Na hora que eu der o VI teste lá do meu YAML, tá vendo? Ó, os tabs ficam já de 2 em 2 casas. Então isso facilita bastante você editar. Ah, descobri, é o 1. Então eu não posso ficar usando muito VI. Preciso trocar essa combinação aqui de teclas. Então, pô, isso aqui é uma outra coisa legal também. Então, lembrando aqui, vamos dar um cut. ET, Star Wars igual a 2, Terminal Server igual a 2 e Security Token Service igual a 2. Pô, esse é o setup básico. Os alias, o dry run e o set aqui. Bacana, pessoal. Acho que isso aqui é coisas de comando. Então exercite bastante o krun, o kcreate com as N opções. Vejam que no help você já pode adiantar uma série de parâmetros dentro da própria linha de comando e só ir efetivamente para o YAML para complementar os componentes que não tem na linha de comando. Use o kubexplan. Evite a documentação. Documentação, por exemplo, eu tenho alguns links estratégicos. Montar um PV e um PVC. Cara, eu já tinha o link pronto para pegar a estrutura. Ah, mas aí ele pediu para colocar um parâmetro que às vezes não estava ali na estrutura padrão. Eu não vou ficar procurando na documentação onde vai esse cara. Eu vou no KExplain. Então eu pego lá a estrutura, tá dentro do spec, no spec tá dentro do parâmetro X, eu chamo lá KE, o objeto.spec.caminho que eu preciso para pegar aquele parâmetro e colocar. Então vejam que isso acelera bastante o teu desenvolvimento. Aproveitando aqui, ó, ele está falando que eu já tenho um kubeconfig aqui, ele só quer fazer o override porque ele terminou de subir o AKS, então ele já subiu bonitinho aqui, ó, então eu consigo, já tendo o kubectl get node, ó, ele já traz para mim aqui ó, os meus nodes do AKS prontinho para rodar. Então vamos pegar aqui um krun poddemo menos image igual nginx traço stable. E aí se a gente dá um kget pod, eu errei a imagem, haha. Acho que é nginx, acho que é tag. Podemos, podemos, senão fica partido político. Então, kget eu já tenho o atalho? Não. Então, alias, ó, kget igual kubectl get, entre parênteses. Isso aqui eu já tenho, ó, kget. Eu já tão acostumei que eu não consigo mais kget pod. Eu preciso dele para rodar. Bonitão lá no meu Kubernetes, rodando aqui, ó. Olha que lindão aqui. E para nossa máquina virtual, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tinha feito, vamos lá para o meu repo. Cloud Talk, Kubernetes, LabAKS. Eu ainda não subi no repo, daqui a pouco eu vou colocar. Esse scriptzinho aqui do Mycon. Esse cara aqui é um atalhozinho para fazer algumas atividades básicas, como por exemplo, eu quero fazer um SSH no Node. Eu não cuspi IP. Então se eu quiser saber, por exemplo, qual é o IP do load balance que eu preciso me conectar, ó, se eu já estiver conectado no AZCLI, ó, esse é o endereço IP. Então eu posso fazer um SSH para esse IP, passar os parâmetros, ou simplesmente falar, eu quero SSH no Node.
Então ele vai pegar o primeiro node, né, que é quem tem essa porta, e ó, bacanão. Tô lá dentro do node para começar a fazer o setup aqui. E aí, depois a gente vai falar um pouco da documentação, né, para o vídeo não ficar extenso, depois a gente faz um vídeo aí ponto a ponto de setup desse cluster. Você começa a rodar as atualizações de software, instala o kubeadmin, o kubectl e o kubelet, roda o kubeadm-init. Então eu coloquei lá na documentação alguns truques, que nem, por exemplo, durante a prova do CK você precisa estender os nós, né? Então você precisa ter mais nós masters, mais nó workers. Então você vai ver que eu exponho a API com o nome de DNS. Então no meu setup local eu fiz uma maquininha, né, com o nome de DNS, né? Então se a gente pegar lá, dar um cat, cat não, né? Config get cluster. Cadê get clusters? Get clusters. Só não vai trazer. Vamos dar um view aqui que eu quero pegar o endereço. Tá aqui, ó, tá vendo? O meu cluster tem um nome, ele não tá com IP. Então, o que eu fiz no meu laboratório local? Eu montei um servidor com bind DNS para resolver nomes. Lá no Azure, eu coloquei uma linha para você colocar no hosts, para que se você precisar no futuro colocar atrás de um load balancer mais master, você já está pronto na hora que você sobe o teu ambiente, tá? Então depois a gente grava aí um vídeo fazendo um setup desse kubeadmin dentro de uma máquina virtual. Então veja que aqui, ó, você tem uma máquina virtual, duas, né? Então você tem a 0 e a 1. O parâmetro do script você pode subir mais máquinas, você já pode subir 2, 3, 4, mínimo 2 para poder funcionar. Você tem um cluster AKS pronto também para rodar as configurações. Então, muito ambiente gratuito aí de teste para você. E para a gente fechar, pessoal, vamos voltar aqui para o Edge. Então veja que aqui eu deixei alguns truques, comandos úteis, depois eu faço um videozinho só para mostrar o setup desse cara aqui. O que eu usei de material também para estudo, tá? Muito importante. Bom, 2 cursos que eu acho muito interessante. Eu vou errar o nome dele com certeza, é o Mohamed alguma coisa. Então você tem lá no Udemy, você tem no Code Club, que é o próprio Code Cloud, que é o próprio site dele, treinamentos. Então, treinamento para o CKA, os vídeos são bem legais, tem material no YouTube, você consegue acompanhar. O treinamento do CKAD, cara, muito legal também. E preços assim, ó, extremamente acessíveis. Os treinamentos muitas vezes estão em versões anteriores ao da prova, mas o conceito é o mesmo. E às vezes ele traz slides de nota dizendo, olha, na prova agora com essa versão mudou isso aqui. Então, mesmo o curso não sendo a versão mais nova, cara, é 100% interessante para utilizar. Eu tenho subscrição no O'Reilly, então você tem aqui, ó, treinamentos do Sander Van Vogt, e outros caras que vão fazer assim, laboratórios, dias de treinamento, material. Outro cara bem legal aqui no O'Reilly, que eu acompanhei livros e treinamento, que é o Benjamin Mussoko, bom, whatever. Então tem muito treinamento desse cara. Ele fez um livro recentemente que pro CKAD, que já foi lançado, e ele tá soltando um livro que acho que vem só em 2022 pro CKA. Então veja assim, cara, na internet tem muito material legal de estudo. Então estuda, exercício, 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 Killer Shell. E aí, cara, isso aqui vai ser legal, porque ó, na minha prova do CKA eu fiz 72% deixando 2 questões para trás, porque a gestão de tempo foi um problema. Na minha segunda prova, que foi o CKD, eu falhei. 62 de 66. E eu sabia onde eu tinha errado em algumas questões. Eu dei muita volta, acho que eu poderia ter resolvido isso aqui um pouco mais simples. Então eu voltei e, cara, esse artigo aqui para mim foi matador, porque eu tava triste, falta uma questão que eu acertava e não precisava fazer a prova de novo, mas acho que foi bom. Porque esse cara faz um fluxo aqui que eu achei bem interessante nas explicações dele, de resolução. A prova, o peso daquela questão é mais de 8%? Faz. Ou você resolve isso em menos de 3 minutos? Faz. O resto flega. Então o que eu comecei a fazer na prova? Cara, vale 8 pontos? Acelerar. Faço menos de 3 minutos? Acelerar. Isso tudo, cara, esse exercício todo com essas dicas de alias, de montar linha imperativa para montar YAML, conseguiu fazer isso aqui para mim que foi, muito legal. Eu zerei a prova do CKD.
consegui fazer score de 100% da prova, acertei todas as questões. Era 1h30 de prova, eu já tinha praticamente chegado na questão 17, tinha só deixado uma para terminar, para revisar. Voltei nessa questão, revisei, repassei todas as questões revisando naqueles 30 minutos que eu tinha e, cara, sucesso, 100% de prova resolvida. Então, pessoal, é possível. A prova ela é difícil? Sim, a prova ela é difícil. Se você está preparado, conhece os componentes e consegue executar as tarefas sem precisar fazer tanta consulta, você só precisa treinar execução. Que é, eu brinco até, né? Eu estava acordando, tomando café, digitando kubectl para poder fazer a prova. Claro, no dia a dia eu faço isso com muito mais tranquilidade, mas foi uma experiência aí bem interessante de provas, né? Diferente daquilo que eu estava acostumado de provas de questões. Fazer uma prova prática foi muito legal essa experiência e aí, pô, legal, certificado CKA, CKAD, e pro ano que vem eu vou encarar a de Kubernetes Security, né, o CKS. E aí vai ser um ponto de trabalho também em execução. Então acho que é isso aí, pessoal. Acho que a gente conseguiu cobrir praticamente todas as dicas que eu queria trazer para vocês sobre essa experiência do CKA, do CKAD, como montar o teu laboratório usando Azure, materiais de estudo, tudo isso eu vou colocar lá no post do cloudtalk.com.br para que você consiga consumir. E a gente acho que não pode esquecer, né? Vamos lembrar de fazer subscrição no canal, né? Então vamos voltar aqui à nossa querida apresentação. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai começar a postar de novo mais informações. Vamos fazer um videozinho depois só para setup daquele cluster das máquinas virtuais. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima no Cloud Talk.